E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes, é com muita alegria que retornamos aqui para continuarmos o nosso estudo, a nossa meditação no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, com o auxílio da obra Nosso Lar, ditada pelo Espírito André Luiz na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes. É um prazer podermos novamente estudarmos juntos e comentarmos essa obra que é Nosso Lar. No programa passado, a gente comentou sobre a paciência do ministro Clarencio para com o André Luiz. O André Luiz, como a gente viu no programa passado, ele começou as lamentações, começou as lamúrias e o ministro Clarencio está escutando o que ele tem a falar. A gente comentou um pouco sobre a questão familiar, da importância da educação que os pais devem aos filhos, não só a educação intelectual, mas principalmente a educação moral e a educação espiritual. E nós vamos dar continuidade, nós paramos no 6º parágrafo, mais ou menos no meio dele. Depois de 3 reticências, começa assim: continuadas dilacerações roubaram-me a noção do tempo. Onde estará a minha pobre companheira? Chorando junto às cinzas do meu corpo ou em algum recanto escuro das regiões da morte? Oh, minha dor é muito amarga. Que terrível destino do homem penhorado no devotamento à família. Creio que raras criaturas terão padecido tanto quanto eu. No planeta, vicissitudes, desenganos, doenças, incompreensões e amarguras, abafando escassas notas de alegria. Depois, os sofrimentos da morte do corpo. Em seguida, martirizações no além-túmulo. E aqui ele está sendo muito ingrato, porque tendo sido médico, que vida tão ruim ele teve. Se tinha uma família, tinha uma casa para morar, comida na mesa, uma família constituída, como ele mesmo diz, uma esposa excelente. Como é que ele está dizendo que na vida ele só teve amarguras? Esse comportamento dele provavelmente era um comportamento que ele tinha enquanto encarnado, porque a gente não muda a gente não muda de temperamento e comportamento só porque morreu. A gente continua os mesmos. Tereza, aproveitando que você está falando enquanto encarnado, só te interrompendo um pouco, no livro Estude Viva, ditado pelo Espírito Emmanuel também, junto com André Luiz, no seu capítulo 70, o título Influenciações Espirituais Sutis. Só vou ler o primeiro parágrafo. Diz assim: sempre que você experimente um estado encarnado, estou falando isso, um estado de espírito tendente ao derrotismo. Sim. Eu não valho nada, eu sofro muito, eu não presto. Eu sou uma lagartixa não que ela tem utilidade, né? Muito. O derrotismo perdurando há várias horas, sem causa orgânica ou moral de destaque, avente a hipótese de uma influenciação espiritual sutil, né? Então, você não tem nada, vocês fazem uma autoanálise, está no derrotismo, que é o que o André Luiz está falando aqui, que a André acabou de falar, é injusto o que ele está falando. Ele vai dizer que nunca soube, já disse, nós lemos, nunca soube o preço de um livro. Né? Então, mas aí, avente a hipótese, no caso do encarnado, eu estou lendo aqui da página do livro Estude Viva, avente a hipótese de uma influenciação espiritual sutil. E aí, o que faz? Evangelho, trabalho no bem, orações, horário, evangelho, trabalho no bem. Não tem medicação melhor. Só lembrando, né, Marco, que nenhuma influenciação nos atinge sem que a gente tenha a matriz
desse sentimento, né? A gente brinca aqui, eu não gosto de futebol, nunca gostei, não gosto. O espírito pode chegar no meu ouvido e falar, vamos ver futebol, vamos no Maracanã, pode falar o que ele quiser, porque eu não vou, porque eu não gosto. Agora, se ele falar, vamos ali na rua comer um brigadeiro, tomar um sorvete, comer uma pizza, aí precisa falar 2 vezes. Então, o André Luiz, enquanto encarnado, ele tinha esse temperamento e poderia ter sido, com certeza, influenciado por espíritos que pensavam de igual maneira. E a coisa começa sutilmente. Allan Kardec coloca no Livro dos Médiuns que nenhuma obsessão simples, que é uma influenciação negativa, nenhuma obsessão começa já no estágio de possessão. É muito raro. Na realidade, começa pelo que o Marco acabou de dizer, pelas simples influenciações, que você começa a aderir, a gostar, e aí a coisa começa devagarinho, e quando você percebe, a influência já está muito severa. Então, que a gente possa se atentar, como o Marco falou, através da oração, através do Evangelho de Jesus, que é o melhor remédio para as nossas enfermidades morais. É o que o próprio mestre diz, né? Vigiai e orai. Sim. Né? Vigiar não é a vida dos outros. É vigiar o nosso, porque é muito mais fácil, com certeza, ver o erro dos outros. Poxa, fulano está sofrendo influência, fulano está isso. Mas é nós. A porta é estreita, porque só passa um de cada vez. Né, que Jesus fala, a porta estreita. Isso. A porta do então é vigiar o nosso comportamento. O que eu estou fazendo da minha encarnação? Será que realmente... Nós lemos aqui, no programa passado, o exemplo do Gesiel, no livro Paulo Estevão, lá nos Remos, sem ter culpa de nada e dando graças a Deus que todo serviço honesto é de Deus. Meu Deus do céu. Você olha aqui, a gente chega lá. Vamos chegar, mas não, quer dizer, é o que a gente sempre fala e repete, não é ficção, é real. Paulo falava isso, quando não sei a quem ele escreveu, não lembro, mas ele falava, a tudo dai graça, a tudo. A tudo é a tudo. É doença, é morte, é alegria, é tudo. A gente está aprendendo, para isso a gente encarna, né? Porque a gente não sabe, se a gente está encarnado num planeta como a Terra, de provas e expiações, é porque ainda a gente é muito imperfeito. Senão a gente já estava habitando, como Jesus disse, na casa do Pai há muitas moradas, a gente já estava habitando, não é, numa esfera superior, onde há paz, onde há harmonia, onde a enfermidade não existe. Mas se nós estamos aqui, é porque a gente está precisando aprender a tudo da graça. Mas vamos chegar lá, né, Marco? Vamos chegar. Cada encarnação a gente sobe um degrauzinho e com isso temos que agradecer. O importante é os espíritos dizem que o importante é não esmorecer. Como diz o apóstolo Paulo, é tornar e levantar os joelhos desconjuntados de erros. Porque a nossa queda é por causa dos nossos erros na estrada da vida, né? Não adianta esmorecer. Então o André Luiz, ele está entrando numa vibe aqui que ele é a pior criatura não, ele é a criatura mais injustiçada da Terra. Ele já, enquanto encarnado, ele só padeceu depois que morreu, mas o mais engraçado, não é, pessoal? É que ele já sabe que ele é o culpado, já disseram para ele, mas o orgulho, né, que é um inimigo que mora com a gente bem escondidinho no nosso coração e na nossa mente, ele não deixa ele, como se diz, né, cair na real, ele enxergar a verdade. Por enquanto, não. Mas ele vai conseguir, claro que vai, né? E aí ele continua. Que terrível... Não, já lemos isso, né? Creio que raras criaturas terão padecido tanto quanto eu no planeta. Vicissitudes, desenganos, doenças, incompreensões e amarguras, abafando escassas notas de alegria, depois os sofrimentos da morte do corpo, em seguida martirizações no além-túmulo. Que será, então, a vida? Sucessivo desenrolar de misérias e lágrimas? Não haverá recurso à semeadura da paz? Por mais que desejo firmar-me no otimismo, sinto que a noção de infelicidade me bloqueia o espírito.
como terrível cárcere do coração. Que desventurado destino, generoso benfeitor. E aí, né, ele culmina dizendo que ele é um mártir. Ele está se considerando um mártir. Muitas vezes, na maioria das vezes do nosso tempo, nós nos consideramos vítimas. Não tanto, às vezes, mártir, mas vítima. Porque todo mártir é a vítima, né? Então, mas nos consideramos vítimas. E os Espíritos nos informam que na Terra há injustiça, mas não há injustiçado. Se teve um injustiçado, e o teve, foi Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, realmente. Mas injustiçado nós não temos, porque nós temos sempre alguma coisa a pagar perante a lei. No Livro dos Espíritos, na pergunta 258, Allan Kardec pergunta assim: quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? E os espíritos respondem: ele próprio escolhe o gênero de provas por que há de passar. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Ele escolhe, não quer dizer que o que ele escolha vai ser feito, né? Aí já é outro entendimento, mas ele escolhe, ele tem a vontade, ele tem o livre-arbítrio de escolher. Então ele está dizendo aqui que escolhe. E aí, às vezes, né, a vitimização nos pega enquanto encarnados. Eu não pedi para vir assim, eu não pedi para vir nesse país, eu não pedi para vir nessa família, eu não pedi para vir seu filho. Realmente não pediu, implorou. De joelhos, às vezes, muitas vezes chorando. Porque tem a outra pergunta, a 262, letra A. Né? Quando o espírito, Kardec pergunta, quando o espírito goza do livre-arbítrio, a escolha da existência corporal dependerá sempre exclusivamente de sua vontade, ou essa existência lhe pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus. A ela é a resposta dos espíritos: Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Todavia, pode impor certa existência a um espírito quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que seria mais útil. Né? Então, quer dizer, nós temos a liberdade de escolha, sim, mas se não for da utilidade do nosso progresso, eles impõem uma outra. Que as mães que estão me escutando fazem com os seus filhos. Não querem ir para a escola. Não querem ir para a escola. Vai. Já pensou? Eu conheci uma criança, a Tereza botava a meia molhada dentro do sapato da escola e tinha uma técnica, que era botar um dentinho diário também, que ajudava, para poder ela ficar com febre, para não ir na aula no outro dia. A mãe descobriu. Foi sem meia. E ele não gosta de meia até hoje. Eu acho que é isso. Tem trauma de meia. Tem trauma de meia, que é esse que vos fala. Então, quer dizer, se a mãe da terra, com toda a inferioridade, faz isso, porque quer o bem do filho, imagina Deus. Né? Então, a lei é Deus. Deus é a lei. Então, essa lei, ela quer o nosso progresso. A nossa fatalidade é o bem. Queiramos ou não, vamos evoluir sim. Né? A eternidade está aí nos esperando. Uns vão à frente, outros não. Né? A irmã Clara, no livro Entre a Terra e o Céu, é isso? Entre a Terra e o Céu, que é também da obra de André Luiz, ela diz que está esperando espíritos que conviveram com ela há mais de 2000 anos atrás. Ela está aguardando a evolução deles. Ela está bem evoluída, mas está aguardando convivência. Quer dizer, nem sempre os nossos amores de hoje vão nos acompanhar, não. Depois a gente vai ver isso. Depois nós vamos ver isso com mais detalhes, mas só é porque o assunto, né, é fascinante. Então, isso aqui que ele está dizendo, da família e tudo, essa coisa, reclamando, né, disso ou daquilo, do que ele viveu, ele recebeu muita misericórdia de Deus, como todos nós. Mas não soube aproveitar como todos nós, como quase todos nós, né? Quando eu estava lendo aqui que ele falou que ele não conseguia firmar o pensamento no otimismo, ele fala que a noção de infelicidade bloqueava o espírito dele, como a gente comentou, parece, enquanto encarnado, ele se sentir do mesmo modo. Aí eu estava olhando e até eu escrevi aqui a importância do otimismo na nossa vida. Alguns cientistas fizeram uma pesquisa
na Universidade de Harvard, no hospital também Mount Sinai, lá nos Estados Unidos. E eles combinaram o resultado de 15 pesquisas e começaram a observar que as pessoas otimistas, elas não sofrem tanto ataques cardíacos e nem AVCs. É uma pesquisa realizada lá nos Estados Unidos que mostra a importância da gente não ser pessimista. E eles colocaram assim: o excesso de pensamento negativo ainda foi associado também com alterações na pressão arterial e na liberação de hormônios do estresse, como cortisol. Então, ser otimista é uma questão de saúde física. Por quê? A gente já sabe, né, estudando a doutrina, que a nossa saúde física ela está intimamente relacionada à nossa saúde espiritual. A nossa alma enferma, ela coloca para fora, no corpo, todas as suas mazelas na configuração de uma enfermidade. Por isso que os espíritos dizem que Jesus nunca enfermou, porque ele era um espírito puro. Ele já não tinha os vícios e as imperfeições que todos nós ainda carregamos. Então, o André Luiz, ele está dizendo que ele não consegue ser otimista lá no mundo espiritual, porque provavelmente, enquanto encarnado, o otimismo não devia fazer parte do seu temperamento. Ele devia ser uma pessoa pessimista, não é? Até pelo mau humor que a gente viu que ele mantinha, né, enquanto encarnado. Porque uma pessoa mal-humorada é uma pessoa de mal com a vida, é uma pessoa pessimista. E falando do pessimista, tem uma página aqui do livro Luz e Vida, muito interessante, de Emmanuel, livro Luz e Vida, né? Psicografia de Francisco Cândido Xavier. A página capítulo 4, Contradições. Ele diz assim: e os nossos irmãos pessimistas, ao contrário do otimista, sim, continuam nas antigas contradições. Clamam em altas vozes: o mundo não presta. Prosseguem, porém, comendo o pão que o mundo lhes oferece. Gritam frequentemente: dinheiro é o fator de todos os vícios. No entanto, precisam do dinheiro todos os dias. Falam com revolta: ninguém me auxilia, e exigem o concurso de muita gente para viver, a começar do trabalho exercido pela criatura que lhes prepara o café da manhã. Porque alguém tem que preparar o seu café, arrumar a sua cama, lavar o seu banheiro, limpar a sua casa, não é? Alguém faz alguma coisa, ninguém consegue se fazer isso, né? Viver assim. Afirmam que a vida é um vale de lágrimas, caso André Luiz. Entretanto, reclamam com veemência quando lhes falta o leito macio. Porque ele está no leito macio no momento, né? Sim. Os servidores fiéis, porém, sempre otimistas, os servidores fiéis, sempre otimistas, tudo escutam em silêncio e continuam trabalhando e servindo, unindo-se cada vez mais para a vitória do bem. Então, o servidor fiel. Então, esse otimismo, ele tem que ser, ai meu Deus, primeiro para isso que eu vos falo, que é o ouvido mais perto do que fala, né? Da boca. Mas o otimismo ele tem que ser exercido realmente e para nós tentarmos sermos servidores fiéis na hora da dificuldade, né? Na hora que a dificuldade vier, nós vemos e não procurarmos alguma coisa para ser pessimista, que é o caso do André Luiz. Claro, quem tem saudade da esposa. Claro, isso é normal, não é? É isso, é bom a gente ter tocado. Não é isso que a gente está falando, normal. Quem desencarnar e não sentir saudade da esposa e dos filhos, porque não queria estar perto. Graças a Deus que eu fui embora, eles ficaram. Ou então, ao contrário, foi Mulano, desencarnou, graças a Deus já foi, né? Então, se você não é lembrado, deve ser muito triste. Não é? Então, não é assim. Quer dizer, muitas vezes a gente fala, chorou, foi embora, morreu fulano, mas é que ele é por fora. Por dentro está dando graças a Deus. E o pensamento vai, e o fulano sabe. Lembramos nisso. Nisso, o missionário de Jesus, Buda, tinha razão. O melhor é o caminho do meio. O caminho do meio, quer dizer, gente? não é o apego exagerado à família, não é? Uhum.
Mas também não é a indiferença total. Todos os apóstolos ficaram com saudades da presença de Jesus ali entre eles, com encarnado. Certeza. Claro, quem não sentiria? A mãe dele, Maria, chorou os pés da coisa. Normal, lógico que é normal, não é assim. Eu li aqui o personagem de Gesiel, Abigail, são espíritos de alta envergadura, não é? Que já vivenciavam a humanidade do futuro há 2000 anos atrás, mas eles choravam de saudade. Normal, a saudade é o método do amor. Os espíritos dizem isso. Quem não tem saudade, porque não queria estar junto, não é? Então, essa questão da saudade, acho que dá tempo da gente falar rapidinho. O Raul Teixeira falou numa palestra, né? Então a gente pode falar aqui também. Então ele disse, ele conta, Raul, ele conta que foi no enterro, foi no velório, levado por uma amiga que era uma conhecida dela, que o marido tinha desencarnado. E o Raul olhou na sensibilidade dele, chegou lá, a viúva então chorava, gritava, esperneava. O Raul falou assim, olha, isso aí tá fingindo. Raul, que é isso? Esse é teatro. Isso é teatro. Raul, não. Aí o Raul, então tudo bem. Raul, dá pra gente ficar mais um pouquinho, porque a sepultura vai ser logo ali, né? Vai sair o caixão agora, o velório vai sair agora. Tudo bem, espera. E aí saiu, tamparam o caixão e ela tá lá naquela cena, aquele escândalo todo. Quando baixou a sepultura, ela falou, eu quero ir junto. Ela falou com tanto ímpeto que ela escorregou e caiu lá na cova. Quando ela se viu na cova, ela, me tira daqui. O Raul falou, não falei que era teatro? Quer dizer, na hora da cova lá embaixo, falou, então joga a terra e vai junto. Quer dizer, não é assim. Então, muitas vezes... Esse é o desequilíbrio. Esse é o desequilíbrio, né? Mas lembremos sempre que o desencarnado está sabendo a realidade, porque o espírito pode estar perturbado, inferior, mas ele vê o pensamento direitinho. Né? Ele consegue ver. Então, vamos continuar aqui a sessão Lamúria, porque essa aqui está uma sessão Lamúria, não é? Então, ele vai repetindo. Em seguida... Não, que será então a vida? Aí ele começou a perguntar, né? Já lemos, mas vamos repetir para a gente ver aqui o quanto a gente pode ser dramático quando quer. Que será então a vida? Sucessivo desenrolar de misérias e lágrimas. Não haverá recurso à semeadura da paz? Por mais que deseje firmar-me no otimismo, sinto que a noção de infelicidade me bloqueia o espírito como terrível cárcere do coração. Que desventurado destino, generoso benfeitor. Chegado a essa altura, o vendaval da queixa me conduzira ao barco mental ao oceano largo das lágrimas. Das lágrimas, né? Tereza? Aí ele começou a chorar. Porque, né, mas o bom, né, Marco, é que ele é honesto. Ele está trazendo pra gente o que realmente ele fez. Isso. Né? Com certeza, ele já não tem esse comportamento há muito tempo. Mas ele quer mostrar pra gente que, né, com sinceridade, por isso que ele não é um simples carteiro trazendo notícia do mundo espiritual pra gente. Ele está se expondo, ele está colocando o coração dele, né, e a vontade de nos ajudar em cada página dos livros dele. E aqui ele está mostrando o quanto ele foi frágil e o quanto ele ainda estava em desequilíbrio quando chegou lá no mundo espiritual por teimosia, porque só para lembrar, ele já sabia o motivo do problema dele, mas a rebeldia, o orgulho, né? Então, ele está vendo nele um grande sofredor, né? E para nós encerrarmos, já está quase na hora, vamos nos ater ao capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, a paciência. Muito bom esse capítulo, né? No início, quando... O capítulo não é a paciência. Aliás, desculpa, o item. O item, a paciência, o capítulo é o 9, o item é o 7, desculpa. O capítulo 9, item 7, a paciência, em que o Espírito diz assim, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus, onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória do céu. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho de nos ouvir, pela paciência de nos ouvir. Isso. Muito obrigada pela paciência. Deus esteja com todos em seus lares. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.